A gravidez é um momento transformador na vida de qualquer mulher, e para celebridades, a pressão para voltar ao corpo anterior ao parto pode ser ainda mais intensa. Muitas famosas falam abertamente sobre as mudanças que a vagina sofre após a gestação e o que fizeram para lidar com isso. A primeira história que vem à mente é a de Kim Kardashian, que foi extremamente sincera sobre os desafios que enfrentou após dar à luz seus filhos. Kim revelou que passou por complicações durante as gestações, o que resultou em mudanças significativas no seu corpo, incluindo a região vaginal. Ela falou sobre o impacto do ganho de peso, o inchaço e a perda de tônus muscular. Em um dos episódios do seu reality show, ela menciona a sensação de que seu corpo havia mudado para sempre e que se sentia desconfortável. Para lidar com isso, Kim optou por procedimentos estéticos não invasivos para melhorar a firmeza da pele e a elasticidade da região íntima. Esses tratamentos são comuns entre celebridades e incluem tecnologias a laser que prometem estimular a produção de colágeno. Agora, vamos falar sobre Beyoncé, que também abriu o jogo sobre as transformações que enfrentou após o nascimento dos gêmeos. Diferente de Kim, Beyoncé não falou abertamente sobre procedimentos estéticos, mas revelou em entrevistas o impacto emocional das mudanças no corpo. Ela mencionou que precisou reaprender a amar seu corpo, incluindo a região íntima, que, segundo ela, sofreu com a perda de elasticidade. Beyoncé optou por um caminho mais natural, investindo em exercícios de fortalecimento do assoalho pélvico e em terapias de autocuidado, como banhos de ervas e massagens. Outra famosa que não hesitou em expor suas experiências foi Chrissy Teigen. Depois do nascimento de seus filhos, ela compartilhou nas redes sociais o quanto se sentia diferente. Chrissy falou abertamente sobre a sensação de flacidez na região vaginal e o desconforto que isso causava. Ela chegou a considerar um procedimento estético, mas desistiu por medo de complicações e preferiu seguir a linha dos exercícios pélvicos e da fisioterapia íntima. Chrissy ainda comentou que, além do impacto físico, a sensação de que a vagina não era mais a mesma afetou sua autoestima e vida sexual, um tema importante que muitas mulheres evitam falar. Agora, o interessante é perceber como a mídia tratou essas histórias. No caso de Kim Kardashian, houve uma certa romantização do processo de recuperação, como se os procedimentos estéticos fossem soluções rápidas e simples. Já com Beyoncé, a narrativa foi mais voltada para o empoderamento, destacando o lado emocional e a aceitação do corpo pós-parto. Por outro lado, Chrissy Teigen recebeu um misto de apoio e críticas por falar de um assunto ainda considerado tabu, a flacidez vaginal. O que essas histórias têm em comum? Todas mostram que, independentemente da fama ou do dinheiro, a pressão para manter um corpo jovem e perfeito é intensa. As mudanças na região íntima após a gravidez são naturais, mas a forma como cada mulher lida com isso pode variar. E mais importante, não há um caminho certo ou errado. A recuperação da região vaginal após a gravidez pode ser um processo desafiador, especialmente para mulheres que passaram por partos naturais ou múltiplos. Um exemplo marcante é o de Kim Kardashian, que além de lidar com as complicações das gestações, enfrentou também a pressão da mídia para recuperar a forma física rapidamente. Durante um episódio de seu reality show, Kim comentou sobre a sensação de estar mais larga e como isso impactou sua autoestima. Ela chegou a considerar a possibilidade de uma cirurgia vaginal para corrigir o que chamou de relaxamento excessivo, mas optou por tratamentos a laser. Esses procedimentos, como o laser vaginal, são promovidos como alternativas seguras para estimular a produção de colágeno e devolver a firmeza à região íntima. Kim revelou que o tratamento ajudou a melhorar o tônus muscular, mas também destacou a importância do autocuidado emocional. Afinal, lidar com as expectativas da mídia e a própria imagem corporal pode ser tão desgastante quanto o processo físico. E essa abordagem humanizada foi essencial para que outras mulheres se identificassem com sua história. Enquanto isso, Beyoncé escolheu seguir um caminho completamente diferente. Em vez de tratamentos estéticos, ela focou em práticas mais naturais e menos invasivas. Após o nascimento dos gêmeos, a cantora relatou sentir-se desconectada do próprio corpo. Em entrevistas, Beyoncé explicou que se sentiu pressionada a voltar aos palcos rapidamente, mas preferiu respeitar seu tempo e priorizar a saúde. Ela investiu em exercícios para o assoalho pélvico, como os famosos exercícios de Kegel,
que são altamente recomendados por especialistas para fortalecer a musculatura vaginal. Além disso, Beyoncé aderiu a práticas de relaxamento e autocuidado, como os banhos de ervas medicinais, uma técnica que remonta à medicina tradicional e que ajuda a reduzir o inchaço e a melhorar a circulação na região pélvica. Essa abordagem, além de restaurar a saúde íntima, também promove um momento de conexão com o próprio corpo, algo que muitas mulheres negligenciam no pós-parto. Por outro lado, a experiência de Chrissy Teigen foi marcada por um misto de aceitação e frustração. Após dar à luz, Chrissy falou abertamente sobre a sensação de que sua vagina não era mais a mesma. Ela chegou a descrever a região como menos apertada e considerou a ideia de uma cirurgia íntima, mas acabou desistindo. Chrissy optou por trabalhar a região através da fisioterapia pélvica, um recurso pouco comentado, mas altamente eficaz. A fisioterapia pélvica envolve exercícios específicos para fortalecer os músculos da região vaginal, melhorar o controle urinário e até mesmo restaurar a sensibilidade. No caso de Chrissy, a prática foi fundamental para recuperar a confiança em sua vida sexual, um aspecto que muitas mulheres evitam comentar. Ela também falou sobre a importância de aceitar as mudanças naturais do corpo, um discurso que ressoou com muitas seguidoras que se sentiram aliviadas ao perceber que não estavam sozinhas. Essas 3 histórias mostram caminhos diferentes, mas igualmente válidos, para lidar com as mudanças na região íntima após a gravidez. Enquanto Kim optou por procedimentos estéticos para recuperar o tônus, Beyoncé focou em práticas naturais e Chrissy encontrou na fisioterapia pélvica um recurso eficaz para restaurar a confiança. E isso levanta uma questão importante. Até que ponto a pressão da mídia influencia as escolhas dessas mulheres? E mais, será que essa pressão contribui para a banalização dos procedimentos estéticos íntimos ou abre espaço para um diálogo mais aberto sobre saúde vaginal? A forma como cada uma delas escolheu lidar com as mudanças no corpo revela não apenas estratégias diferentes, mas também personalidades distintas. Kim, a empresária focada na imagem; Beyoncé, a artista que prioriza o bem-estar emocional; Chrissy, a influenciadora que se permite ser vulnerável e honesta sobre o processo. E isso nos leva a uma reflexão importante. O quanto as mulheres comuns se sentem pressionadas a seguir esses padrões impostos pelas celebridades. Essas histórias não são apenas relatos isolados. Elas refletem a realidade de muitas mulheres que, após a gravidez, sentem que suas vaginas não são mais as mesmas. A pressão para voltar ao corpo de antes é constante, e a mídia não facilita esse processo. Mas o que muitos não sabem é que os procedimentos estéticos vaginais não são a única saída. Há opções mais naturais e acessíveis que também podem oferecer excelentes resultados. Por exemplo, Beyoncé falou sobre os exercícios de Kegel, uma técnica simples, mas poderosa, para fortalecer os músculos do assoalho pélvico. Mas você sabia que existem outras práticas igualmente eficazes? Os chamados cones vaginais, por exemplo, são dispositivos pequenos, em formato de cone, que a mulher insere na vagina e precisa manter contraídos durante alguns minutos por dia. Essa prática ajuda a restaurar o tônus muscular, evitando aquela sensação de flacidez que tantas mulheres relatam após o parto. Chrissy Teigen, por outro lado, destacou a importância da fisioterapia pélvica, um tratamento que ainda é visto como tabu, mas que vem ganhando espaço. Esse tipo de fisioterapia não apenas fortalece musculatura, mas também ajuda a restaurar a sensibilidade, algo que muitas mulheres sentem que perderam após o parto. E o mais interessante é que a fisioterapia pélvica pode ser feita de forma totalmente natural, sem intervenções cirúrgicas ou procedimentos invasivos. Agora, vamos falar sobre uma técnica que Kim Kardashian mencionou em seu reality show, o rejuvenescimento a laser. Esse procedimento promete melhorar a elasticidade da região vaginal através da estimulação da produção de colágeno. Mas será que ele é tão milagroso quanto dizem? Estudos indicam que, sim, o laser pode ser eficaz no tratamento da flacidez vaginal, mas os resultados variam de mulher para mulher. Para algumas, o laser traz resultados rápidos e perceptíveis, enquanto para outras, o efeito pode ser mais sutil. E aí entra um ponto importante. O que realmente define o sucesso desses procedimentos é a expectativa da paciente. Muitas mulheres chegam ao consultório esperando resultados instantâneos e se frustram ao perceber que a recuperação do tônus vaginal é um processo que pode levar semanas ou até meses.
E falando em expectativas, é interessante observar como a mídia apresenta esses procedimentos. No caso de Kim Kardashian, por exemplo, o rejuvenescimento a laser foi tratado como uma solução quase mágica, algo que qualquer mulher pode fazer e sair renovada. Mas a realidade não é bem assim. Há riscos envolvidos, como queimaduras, infecções e até cicatrizes. Por isso, é fundamental buscar informações de fontes confiáveis e, claro, consultar um especialista antes de tomar qualquer decisão. Voltando a Beyoncé, ela enfatizou a importância do autocuidado emocional durante o processo de recuperação pós-parto. E isso é um ponto crucial. Muitas mulheres investem em procedimentos estéticos na esperança de recuperar a autoestima, mas esquecem que a aceitação do novo corpo também faz parte do processo. A terapia, por exemplo, pode ser uma aliada poderosa para trabalhar questões de autoestima e autoconfiança, algo que nenhuma cirurgia ou procedimento estético pode proporcionar. Chrissy Teigen, por outro lado, abordou um aspecto que poucas celebridades falam abertamente: o medo da cirurgia íntima. Em um post nas redes sociais, ela revelou que desistiu do procedimento estético após ouvir relatos de complicações. Esse depoimento foi um alerta importante, pois, enquanto muitas mulheres glamorizam as cirurgias, Chrissy mostrou que nem tudo são flores. O medo de complicações é real, e os riscos precisam ser considerados. E falando em riscos, um dado interessante. Segundo uma pesquisa recente, o número de cirurgias vaginais estéticas aumentou em 35% nos últimos 5 anos. Mas, ao mesmo tempo, o número de mulheres que relataram insatisfação com os resultados também cresceu. Isso mostra que, muitas vezes, a expectativa criada pela mídia não corresponde à realidade. Então, o que fazer? A resposta não é simples. Cada mulher deve avaliar suas necessidades, conversar com profissionais qualificados e, acima de tudo, se informar sobre os prós e contras de cada procedimento. E mais importante, entender que a recuperação da região vaginal não é apenas uma questão estética, mas também de saúde física e emocional. Além dos procedimentos estéticos, há alternativas naturais e não invasivas que muitas mulheres desconhecem, mas que podem ser extremamente eficazes na recuperação do tônus vaginal. Vamos começar falando sobre o método que ganhou destaque nos últimos anos, os exercícios hipopressivos. Essa técnica, que combina respiração controlada e contração do abdômen, pode ser uma excelente aliada para fortalecer os músculos do assoalho pélvico sem a necessidade de intervenções cirúrgicas. Os hipopressivos não apenas ajudam a reduzir a flacidez vaginal, mas também contribuem para a melhora da postura e até para a redução da circunferência abdominal. E por que isso é importante? Porque, muitas vezes, a perda de tônus vaginal está diretamente ligada ao enfraquecimento do assoalho pélvico, um conjunto de músculos que sustentam a bexiga, o útero e o intestino. Quando esses músculos perdem força, é comum surgir a sensação de flacidez, e os hipopressivos atuam justamente nessa região. Agora, vamos falar sobre um aliado que muitas celebridades já admitiram usar: o óleo de cocô. Sim, ele não serve apenas para hidratar a pele ou o cabelo. Quando usado de forma correta e com orientação médica, o óleo de cocô pode atuar como um lubrificante natural, ajudando a hidratar a região vaginal e a melhorar a elasticidade da pele. Porém, é fundamental lembrar que o óleo de cocô não é indicado para todas as mulheres. Quem tem tendência a infecções ou alergias deve conversar com um ginecologista antes de usá-lo. A última coisa que queremos é transformar um tratamento natural em um problema maior. Outro ponto interessante é a relação entre a alimentação e a saúde vaginal. Alimentos ricos em colágeno, como a gelatina sem açúcar, o caldo de ossos e até mesmo suplementos específicos, podem ajudar a melhorar a firmeza da pele, inclusive na região íntima. Isso porque o colágeno é a proteína responsável pela sustentação da pele e dos tecidos. E, por falar em alimentos, os fitoestrogênios também são ótimos aliados. Presentes em alimentos como a soja, o tofu e as sementes de linhaça, eles atuam de forma semelhante ao estrogênio no organismo, ajudando a manter a lubrificação natural da vagina e a prevenir o ressecamento vaginal, um problema comum após os 50 anos. Agora, uma técnica que gera controvérsias: o uso do vapor vaginal. Algumas celebridades, como Gwyneth Paltrow,
já falaram publicamente sobre os supostos benefícios dessa prática. Mas o que a ciência diz? O vapor vaginal consiste em sentar sobre um recipiente com água quente e ervas, permitindo que o vapor entre em contato com a região íntima. A promessa é de que isso ajude a desintoxicar o útero e a melhorar a circulação sanguínea. No entanto, muitos ginecologistas alertam que o vapor pode causar queimaduras e até infecções. Por isso, se a ideia é melhorar a circulação na região íntima, o melhor caminho é apostar nos banhos de assento. Eles são mais seguros, podem ser feitos com ervas naturais, quando feitos com a temperatura correta, ajudam a relaxar a musculatura e a aliviar desconfortos. E falando em circulação, não podemos esquecer dos massajadores pélvicos, dispositivos que foram desenvolvidos para estimular a região íntima de forma segura e controlada. Diferente dos vibradores, esses massajadores são projetados para promover o fluxo sanguíneo, melhorar a sensibilidade e até ajudar na prevenção da incontinência urinária. Mas atenção! É essencial que esses dispositivos sejam comprados de marcas confiáveis e que sejam higienizados corretamente após cada uso. A última coisa que queremos é transformar um tratamento em um risco de infecção. Outro ponto que merece destaque é a terapia hormonal, um tema polêmico, mas que pode ser extremamente benéfico para algumas mulheres. Após os 50 anos, a produção de estrogênio tende a cair drasticamente, o que pode resultar em ressecamento vaginal, perda de elasticidade e até dor durante as relações sexuais. Nesses casos, a terapia hormonal pode ser indicada por um médico, mas é importante destacar que nem todas as mulheres são candidatas a esse tipo de tratamento. Mulheres com histórico de câncer de mama ou problemas cardiovasculares, por exemplo, devem avaliar alternativas naturais antes de optar pela reposição hormonal. Por fim, um último método que vem ganhando popularidade é a radiofrequência vaginal. Essa técnica utiliza ondas de calor controlado para estimular a produção de colágeno na região íntima. Os resultados incluem uma melhora na firmeza da pele, aumento da lubrificação e até a redução da incontinência urinária. Mas, assim como qualquer procedimento estético, a radiofrequência deve ser feita por um profissional qualificado e em uma clínica com boas referências. Afinal, estamos falando de uma região extremamente sensível, e qualquer erro pode resultar em queimaduras ou cicatrizes. Muitas mulheres chegam aos 50 anos e começam a notar mudanças significativas na região íntima. E isso é absolutamente natural. Com a chegada da menopausa, os níveis de estrogênio caem, o que pode resultar em alterações na textura, na elasticidade e até mesmo na cor da pele vaginal. Essa queda hormonal pode fazer com que a vagina fique mais seca, menos elástica e até mais fina. Para algumas mulheres, isso pode ser um choque. Afinal, a sensação de secura pode levar ao desconforto durante as relações sexuais, além de aumentar o risco de infecções e irritações. Mas calma, porque existem formas de contornar esses efeitos de forma segura e eficaz. Uma das alternativas mais simples e eficazes é o uso de hidratantes vaginais. Eles não são lubrificantes, mas sim produtos desenvolvidos especificamente para manter a hidratação da pele vaginal ao longo do dia. Diferente dos lubrificantes, que têm efeito temporário, os hidratantes vaginais atuam profundamente, restaurando a umidade natural da pele. E, falando em lubrificantes, esses produtos também podem ser grandes aliados. No entanto, é importante escolher opções à base de água ou silicone, pois são menos propensos a causar irritações. Produtos com fragrâncias ou compostos químicos agressivos devem ser evitados, pois podem desequilibrar o pH da região íntima e causar infecções. Mas nem tudo se resolve apenas com produtos. A atividade física também tem um papel fundamental na saúde vaginal. Exercícios como o Pilates e a yoga, por exemplo, ajudam a fortalecer a musculatura pélvica, prevenindo a flacidez e mantendo a região mais tonificada. Outro ponto importante: o treinamento do assoalho pélvico, mais conhecido como exercícios de Kegel. Eles consistem em contrair e relaxar os músculos que controlam o fluxo urinário, fortalecendo essa musculatura de forma simples e eficaz. Além de ajudar a manter o tônus vaginal, esses exercícios também previnem a incontinência urinária, que é um problema comum após os 50 anos. Porém, é preciso lembrar que esses exercícios devem ser feitos da forma correta.
Contrair os músculos de forma errada pode acabar causando mais danos do que benefícios. Por isso, se você não está familiarizada com os exercícios de Kegel, vale a pena buscar a orientação de um fisioterapeuta especializado em saúde pélvica. Agora, vamos falar sobre algo que muitas mulheres sentem, mas poucas comentam: a redução da libido. Sim, com a queda dos hormônios, é comum que o desejo sexual diminua. Mas isso não significa que a mulher deve se resignar a uma vida sem prazer. A primeira dica aqui é buscar alternativas naturais para aumentar a libido, como o ginseng e a maconha peruana. Essas plantas têm compostos que ajudam a estimular a circulação sanguínea e a melhorar a resposta sexual. Além disso, investir em um momento a dois, sem pressa e sem cobranças, pode ser uma forma poderosa de reacender a chama do desejo. A intimidade emocional é tão importante quanto a física, e dedicar um tempo para redescobrir o parceiro pode fazer toda a diferença. Agora, falando sobre mudanças estruturais, algumas mulheres podem notar um aumento ou diminuição do tamanho dos lábios vaginais. Isso ocorre porque a pele perde colágeno e elastina com o passar dos anos, o que pode resultar em flacidez ou retração dos tecidos. E, aqui, surge um ponto delicado. Algumas mulheres optam por procedimentos estéticos para reverter essas mudanças. A ninfoplastia, por exemplo, é uma cirurgia que visa reduzir o tamanho dos pequenos lábios, proporcionando um aspecto mais jovem e firme. A saúde vaginal após os 50 anos é um assunto que merece atenção e cuidados especiais. As mudanças hormonais são naturais e inevitáveis, mas isso não significa que a qualidade de vida precisa ser comprometida. Manter uma rotina de cuidados que inclui o uso de hidratantes vaginais, exercícios de Kegel e atividades físicas regulares pode fazer toda a diferença no bem-estar feminino. Além disso, buscar orientação médica é fundamental para entender as opções de tratamento disponíveis, desde alternativas naturais até procedimentos estéticos, sempre priorizando a segurança e a saúde. A autoestima e a autoconfiança também devem ser cultivadas. Encarar essas transformações com naturalidade e buscar formas saudáveis de lidar com elas é um ato de autocuidado. A mulher madura tem o direito de continuar se sentindo bem consigo mesma, mantendo a sensualidade, a feminilidade e o prazer na sua rotina. Afinal, o envelhecimento é apenas uma fase, e não um obstáculo para a felicidade.